Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Nós já tivemos bastante episódio sobre Joseph Smith lá no início do nosso canal, mas quando o assunto é desonestidade suade, a gente não pode deixar de citar Joseph Smith. Como membro da igreja, o que a gente aprende sobre ele? Era um garotinho puro, inocente. Ele recusou álcool, sabia? Que ele recusou álcool quando ele foi fazer uma cirurgia na perna dele? Pois é, olha só, cara, guardando a palavra de sabedoria já antes de ter a palavra de sabedoria. Que coisa boa. Também sabe o que aconteceu com ele? Ele viu Deus e Jesus Cristo num bosque sagrado. Pois é, ele também traduziu umas placas de metal que ele encontrou, e ele conseguiu traduzir de uma língua antiga que ninguém conhece, usando Urim e Tumim, umas pedras mágicas, e é o que a gente tem hoje chamado de Livro de Mórmon. Ah, sabia que Joseph também ele teve uma esposa, né, a Emma Smith. E que dó, cara, que dó. Ele foi falsamente acusado e perseguido várias vezes durante a vida dele. Inclusive, coitado, ele foi levado à prisão de Carthage, como um cordeiro é levado ao matadouro. Ah, e outra coisa, fora Jesus Cristo, nenhum homem no mundo fez mais pela salvação das pessoas do que o próprio Joseph Smith. Pois é, o que a gente aprende sobre Joseph Smith na igreja. Mais uma vez que a gente começa a fazer um estudo mais detalhado sobre a história da igreja, a gente vê que essas histórias, na verdade, são um pouco diferentes do que a gente aprendeu. Uma das mentiras que a gente aprendeu na igreja sobre Joseph Smith é que ele traduziu as placas de metal colocando os dedinhos lindos dele lá na placa e recebendo a revelação divina. Aí ele ia citando para o escriba e o escriba ia escrevendo. Mas se fizer um estudo detalhado sobre isso, a gente vai ver que não. Ele tinha umas pedras mágicas que ele encontrou e que ele usava quando ele caçava tesouro, colocava essas pedras dentro de um chapéu, colocava a cara dentro do chapéu, assim, fechando toda a entrada do chapéu para ficar escuro, e lá ele recebia a revelação do que deveria ser escrito no Livro de Mórmon. Ah, e ele não usava as placas. As placas de metal foram escondidas, ninguém podia ver. Mas a gente já falou bastante sobre essa história aqui no nosso canal. Tem vários episódios que você pode entrar em detalhes. Acha que eu estou inventando história? Você acha que a gente não tem fonte histórica para comprovar essas informações? Confere os nossos episódios sobre esses assuntos. Enquanto essa informação não era de domínio público, a igreja sempre tentava manipular a informação, como se Joseph estava lá, né? Traduzindo com o dedinho dele. A partir do momento que vários estudiosos estão tentando trazer à tona a informação correta sobre essa tradução, aí a igreja se propôs, né? A gente tem ali um vídeo do Russell M. Nelson, o profeta atual da igreja, mostrando como realmente aconteceu. Essa informação ela é passada no domingo na igreja? Não. Todos os encartes e toda a história da igreja é mostrada de uma outra forma, inclusive nos vídeos da igreja que os missionários usam, é ensinada de outra forma. Isso é uma mentira. E qual a motivação dessa mentira? É porque a realidade é muito estranha. Eu vou entrar para uma igreja em que um rapaz traduziu umas placas de ouro pelo poder de Deus e escreveu o Livro de Mórmon?
Ou eu vou entrar para uma igreja em que um cara colocou um chapéu com umas pedras na cara e começou a traduzir umas placas que ninguém nunca viu e que nem foram usadas para essa tradução. Então vou ficar com a história mais bonitinha, né? Outra mentira relacionada a Joseph Smith é a própria primeira visão. Pois é, ela demorou um tempão para aparecer. Joseph Smith, a mãe dele, toda a família dele, ninguém mencionava essa visão tão gloriosa que aconteceu aí na vida de Joseph. Em nenhum registro familiar aí por anos. Além disso, a gente vê que tem várias versões dessa primeira visão. Uma vez ela é contada de uma forma, outra hora de outra forma. Numa história é um personagem que aparece, noutra história são anjos, na outra história é Deus e Jesus Cristo. Vários detalhes também são alterados nessas versões. E igual um quebra-cabeça, juntando todas as pecinhas, a gente consegue visualizar bem como a história da igreja ela foi montada através de várias ideias. Só que nos ensinamentos da igreja, os membros eles não recebem essas peças do quebra-cabeça. E quando conseguem visualizar uma ou outra peça, os membros eles não têm uma ideia de o que é a imagem final. Somente aí fazendo um grande estudo sobre os detalhes da história que consegue coletar essas peças e visualizar. Porque a história contada pelos missionários é daquele Joseph Smith novinho, obediente, bonzinho, indo para o bosque orar a Deus. De repente aparece Deus, Jesus Cristo, e ele é chamado como um profeta para restaurar o evangelho. Outra mentira que nós somos levados a acreditar na igreja é que Joseph Smith ele era um rapaz muito correto. Ele sempre estava fazendo tudo certinho. Ó. Quando é criança, ele até negou o álcool, que seria usado como anestésico para a cirurgia dele, pois é. Mas nenhum membro da igreja tem nem ideia de que realmente Joseph Smith ele bebia cerveja, ele bebia vinho, como está registrado em materiais oficiais da igreja, em documentos diários de líderes da igreja, fontes históricas. Algum membro da igreja sabe que Joseph ele tinha um bar? Eles administravam algo como se fosse um hotel e dentro tinha um bar. A Emma chegou a brigar e ameaçar ele de que ela ia sair de casa e levar as crianças se ele não fechasse aquele bar. Essa imagem ela não é mostrada para os membros da igreja. Outra informação sobre Joseph que a igreja sempre tentou enganar os membros fiéis é de que Joseph Smith ele era fiel e leal à sua única esposa Emma. Joseph negava seu envolvimento com a poligamia. Os líderes posteriores também negavam até recentemente, quando depois de tanto trabalho de estudiosos e historiadores coletando informações, estava tão evidente e tão difícil de negar que então a igreja assumiu que sim, Joseph ele teve várias esposas, inclusive meninas bem novas. Você pode dar uma olhada nesses detalhes nos nossos episódios sobre a poligamia. Os membros da igreja hoje, eles sabem que Joseph se casava com mulheres já casadas? Que ele se casava com meninas de 14 anos? Ou que Joseph ameaçava a família das meninas? Chantageava com bênçãos eternas? Não, né? Os membros não sabem dessa informação. E é porque essa informação é mentirosa, fraudulenta? Não. É como nós falamos lá no nosso primeiro episódio sobre a mentira Sud. Boyd K. Packer, Dale H. Oaks, eles citaram que tem algumas verdades sobre a história da igreja que não é conveniente que fiquemos levando para o público em geral. Inclusive, está bem documentado que Joseph Smith negava a poligamia publicamente. Além de negar, ele excomungava qualquer membro que quisesse afirmar ou levantar a hipótese de que Joseph ou a liderança da igreja tivesse vivendo a poligamia secretamente. Nos nossos estudos sobre Joseph Smith, a gente vê que várias revelações que ele recebia foram registradas, elas estavam sendo publicadas naquele livro de mandamentos, mas que com o passar do tempo a gente precisou alterar isso. Então a igreja chegou lá e modificou, pois é, chega e modifica assim, tranquilamente. Então, Doutrina e Convênios recebeu mudanças significativas. O próprio livro de Mórmon teve muitas mudanças significativas. A Pérola de Grande Valor, com o livro de Abraão, é uma fraude completa.
Mas o pesquisador, quando ele vai entrar para a igreja, ele não tem ciência de nada disso. O membro fiel que já está lá preparado para entrar no templo e recebe sua recomendação, ele entra lá no templo para fazer suas ordenanças e fazer um juramento de fidelidade sem saber de nada disso. Um estudo feito por Lamar Peterson, chamado Problems in Mormon Text, páginas 7 e 8, ele explica assim: os detalhes importantes que faltam na história completa da restauração do sacerdócio, de 1834, também estão ausentes no Livro de Mandamentos, em 1833. Um estudioso esperaria encontrar todos os elementos da restauração nesse primeiro grupo de 65 revelações e as datas de que envolvem o recebimento dos 2 sacerdócios, mas eles estão ausentes. As revelações notáveis sobre o sacerdócio em Doutrina e Convênios, seção 2 e seção 13, estão faltando, e o capítulo 28 não dá nenhuma dica da restauração, que, se fosse real, já teria acontecido há 4 anos. Pois é, pessoal, para a gente ver como o mormonismo ele foi sendo desenvolvido. Alguns registros que falam sobre a mentira relacionada a Joseph Smith, por exemplo, tem um livro chamado Solemn Covenant, página 372, cita um documento deixado por Florence, que era filha de Anthony Evans. Ela cita que o pai dela sempre foi muito perturbado sobre uma questão, sobre um discurso de Joseph Smith. Então o pai dela, Anthony, estava nessa reunião e Joseph Smith falou assim, que mentiria a qualquer momento para salvar o seu irmão. E ela diz que o pai dela sempre ficou incomodado em ter ouvido o profeta falar isso. Quando nós ouvimos falar sobre pecado, hoje na igreja, e os piores pecados que o homem pode cometer, geralmente a gente ouve falar que é pecar contra o Espírito Santo e o assassinato. Mas em um discurso lá em 1839, que Joseph Smith estava fazendo com o Quórum dos 12 Apóstolos, ele afirmou que os maiores pecados eram pecar contra o Espírito Santo e ser um traidor dos irmãos. No livro Solemn Covenant, na página 365, mostra que Joseph Smith, Joseph Smith confidenciou que enganou os santos ao manter segredos deles, porque eles eram pequenas crianças incapazes de suportar todas as coisas. E na página 367, fala sobre Charles Penrose, a gente já falou sobre ele. Ele foi um apóstolo da igreja e também foi conselheiro de 2 dos presidentes da igreja na época. Ali diz que Charles Penrose admitiu que após a morte de Joseph, alguns fatos foram propositalmente retirados das publicações da igreja por razões de prudência. A conveniência tornou-se mais importante do que a honestidade. Manipulações foram aceitas como ferramenta necessária, enquanto aos membros da igreja são ensinados a serem honestos e disciplinados. Nas próprias histórias sobre a poligamia, a gente vê nos registros históricos da igreja que Joseph Smith estava sempre tentando encobrir os rastros dos casamentos plurais dele. Por exemplo, H. Michael Marquardt publicou um artigo em que ele mostra que descobriu que o próprio Joseph Smith estava realizando um casamento falso para encobrir um casamento plural dele. E isso ficou claro pelos registros do Joseph C. Kingsbury. Vamos ver o que ele disse no diário dele? 29 de abril de 1843. Eu, Kingsbury, de acordo com o conselho do presidente Joseph Smith e outros, concordei em me casar com Sarah Ann Whitney, como se fosse seu marido, e ter um falso casamento com a finalidade de realizar os propósitos de Deus. Um outro exemplo da desonestidade de Joseph está registrado no diário de William Clayton, de 19 de outubro de 1843. Quinta-feira, 19, o presidente Joseph começou a conversar comigo e foi bastante amigável e gentil. Ele disse que o conselho é que eu devia manter Margaret em minha casa, era o seu conselho. A Margaret era uma esposa plural do William Clayton, mas estava dando um bafafá. Então perguntou para Joseph o que ele tinha que fazer. Joseph falou, não, deixa ela na tua casa. Vamos ver o que mais que ele escreveu. Ele disse que eu deveria dizer que apenas a estava mantendo em minha casa e que a estava tolerando. E que se eles levantassem alguma prova sobre o assunto e me levassem diante dele, Joseph,
ele me daria algum flagelo terrível, provavelmente me tiraria da igreja e depois me batizaria novamente. E ainda sobre a poligamia, tem uma seção lá de Doutrina e Convênios de 1835, o pessoal estava acusando Joseph de que ele estava vivendo a poligamia, que ele estava ensinando a poligamia escondido e ele queria negar. Então, para negar, ele fez uma revelação lá de Doutrina e Convênios, que inclusive foi registrada no History of the Church. E essa revelação dizia: na medida em que a Igreja de Cristo foi censurada com o crime de prostituição e poligamia, nós declaramos que nós acreditamos que um homem deve ter uma esposa e uma mulher apenas um marido, exceto no caso de morte, quando este está em liberdade para se casar novamente. Então eles negavam a poligamia, e isso estava em Doutrina e Convênios até 1876. Estava sempre sendo impressa essa revelação. Até que então eles criaram a seção 132 para explicar que o casamento plural estava tudo ok. 1876, a igreja estava vivendo-se o auge da poligamia. E obviamente a seção 132 de Doutrina e Convênios entra em contradição com aquela revelação anterior. Então, no cabeçalho dessa seção, eles dizem assim: embora a revelação foi recebida em 1843, é evidente a partir dos registros históricos de que as doutrinas e os princípios envolvidos nessa revelação já eram de conhecimento do profeta desde 1831. Olha só, então assim, eles mentiam, diziam que não viviam a poligamia. Aí quando estava evidente, quando já tinha um monte de prova, daí eles tentaram corrigir a mentira dizendo não, Joseph já vivia a poligamia já a partir de 1831. E ele já tinha recebido essa revelação. Só que o problema é que em 26 de maio de 1844, logo antes dele falecer, Joseph estava negando ainda. Vamos ver o que Joseph falou? History of the Church, volume 6, página 410. Joseph falou assim: eu vivo para proclamar a verdade enquanto eu puder. Este novo profeta sagrado, William Law, foi para Carthage e jurou que eu tinha dito a ele que eu era culpado de adultério. Que blasfêmia espiritual! Como é que um homem pode ser acusado de cometer adultério e de ter 7 esposas quando eu só tenho uma? Eu sou o mesmo homem, tão inocente como eu era há 14 anos, e posso provar que vocês estão errados com todos esses perjúrios. Enfim, para quem faz o mínimo de esforço para estudar a história da igreja, consegue ver que a maior parte dessas fontes históricas são oficiais da igreja e elas entram em total contradição. A mentira é evidente. O livro Solemn Covenant, na página 368, menciona uma carta que Charles Penrose estava escrevendo para John Taylor em 1887. Nessa carta, o Charles Penrose diz assim: as infinitas manobras e esquivas de nossa condição atual nos forçam a tornarmos-nos uma crescente geração de raça de enganadores. Olha só! Um outro exemplo de mentira dentro da Igreja Sud está lá no History of the Church, volume 6, página 165, onde Joseph Smith diz: o sistema danita, descrito por Norton, nunca existiu. O pessoal estava acusando a igreja de ter como se fosse um grupo secreto armado. Eram os cangaceiros mormons. E aqui está dizendo que Joseph negava que eles existiam. Só que isso ia entrar em contradição com o que o próprio Joseph Smith tinha escrito lá no diário dele de 27 de julho de 1838, onde Joseph diz: nós temos a companhia dos danitas nesses tempos, para tornar fisicamente, tal. Então ele falava que tinha essa organização dos danitas, mas depois ele nega. Então o que aconteceu? Alguém tentou riscar isso do diário dele. E felizmente, por causa dos esforços de historiadores como H. Michael Marquardt, ou outros historiadores como Dean C. Jesse, David J. Whittaker, eles conseguiram resgatar essas informações. E também, por exemplo, um desses danitas, Justus Morse, ele descreveu como ele e outros
eram instruídos a mentir, e está dizendo ali, com tal convicção e segurança que ninguém questionaria o nosso testemunho. Uma outra tentativa de mentira suja foi o Conselho dos 50. Era um grupo secreto que Joseph Smith criou lá em Nauvoo em 1844. E por muitos anos os líderes da igreja tentavam negar a existência dessa organização. Só que o que aconteceu? Veio um livro chamado No Man Knows My History, em 1945, onde levantava as informações sobre esse grupo secreto que é o Conselho dos 50, e com muita documentação. Então não tinha como negar mais. Todas essas informações aqui vocês podem ver com mais detalhes em todos os nossos episódios. Tem muitos detalhes sobre o grupo do Conselho dos 50, os Danitas, todas essas mentiras sobre o racismo, a poligamia. E, inclusive, uma outra história aqui que a gente teve sobre Thomas B. Marsh. A gente tem um episódio sobre Thomas B. Marsh. E em 1984, Gordon B. Hinckley, na Conferência Geral, estava contando a história de Thomas B. Marsh. E o presidente Hinckley contou aquela historinha sobre a ordenha de leite, que a mulher de Thomas B. Marsh e uma tal de irmã Harris decidiram fazer uma troca de leite. Mas acabou que a mulher de Thomas B. Marsh roubou uma parte do leite, não quis assumir a culpa e foi excomungada da igreja. E o marido dela, que era o Thomas B. Marsh, ele era do Quórum dos 12 Apóstolos, resolveu defender a mulher dele e também foi excomungado da igreja. Sendo assim, o Thomas B. Marsh resolveu perseguir os membros da igreja. Ele acabou falando muito mal sobre Joseph e os Mormons, fazendo com que a população ficasse com muita raiva deles e expulsassem eles do estado do Missouri. Essa foi a história que o presidente Gordon B. Hinckley contou lá em 1984, na Conferência de Outubro. Antes ainda, na revista Ensign, de maio de 1984, Thomas S. Monson também pregou a mesma história. E ainda posteriormente, na Liahona de novembro de 2009, na página 64, também conta essa história. Quando o presidente Hinckley ou o presidente Monson comentam sobre essa historinha do roubo de leite, o ensinamento que eles querem tirar disso é de que, olha só, uma coisa tão pequena, tão boba, resultou na ordem de extermínio dos Mormons no Missouri. Mas para o membronita que já viu nosso episódio sobre o Thomas B. Marsh, sabe que isso não é verdade. Thomas B. Marsh ele nunca mencionou essa história do leite, nunca foi mencionado nos registros da igreja essa história do leite, até anos depois, quando Thomas B. Marsh resolveu voltar para a igreja. Ele precisava ter uma explicação de o porquê que ele saiu. E hoje nós sabemos o porquê que ele saiu. Quando ele deixou o depoimento dele no governo, um depoimento contra os Mormons, ele falou: eu saí porque eles estão atacando as casas, eles estão destruindo as propriedades das pessoas, eles estão roubando, eles estão fazendo muita coisa errada. Não acho que isso é um comportamento que a Igreja de Jesus Cristo tinha que ter, nem que um profeta deveria estar incentivando. Então ele saiu da igreja. Os membros da igreja defendiam Joseph Smith fanaticamente. Por exemplo, no Messenger and Advocate, de junho de 1845, fala que Parley P. Pratt estava ensinando os membros, e olha só o que ele disse: temos que mentir para proteger o irmão Joseph, é nosso dever fazê-lo. Outro exemplo disso que a gente vê é o próprio Havard. O Havard ele era o líder do grupo Danita. Ele comunicou o grupo dos Danitas que eles tinham a aprovação da primeira presidência da igreja e eles tinham autorização para vingar-se dos inimigos da igreja por meio de roubos, mentiras e até assassinato, se necessário. Então, nós podemos ver que a maior parte dos líderes da igreja, eles estão mais interessados em contar uma história assim que promove a fé para poder ensinar uma lição, do que contar realmente a realidade. Então, por exemplo, nessa história de Thomas B. Marsh, nós temos uma versão muito bem documentada, com vários fatos, várias comprovações históricas, documentos, que mostram que Thomas B. Marsh, o primeiro presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, se afastou da igreja por causa desse comportamento criminoso
que a liderança estava inflamando dos membros contra a comunidade. E daí nós temos também uma história que George Albert Smith escreveu posterior para poder ajudar no retorno de Thomas B. Marshall da igreja, e contou uma história sobre um leite que a mulher de Thomas B. Marshall roubou, e a gente não tem nenhuma comprovação histórica de que isso aconteceu. Então, quando a liderança hoje escolhe contar essa história do leite, ela faz isso para não preocupar os membros. Por que o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos se afastou da igreja? E essa tentativa de adulterar a história da igreja não aconteceu só nessa situação. A gente vê que quase a história da igreja inteira está toda enfeitada, toda adulterada. Alterações essas que a gente viu que são para promoção da fé. Tem muitos episódios nesse canal com mais detalhes sobre todas essas informações. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.